no finalzinho do período que é descrito, que é entendido como a era da igreja. Vimos que o livro de Apocalipse, ele não deve ser dividido como você quer, como as pessoas inventam. Estou cansado de ver pessoas dizendo que o livro de Apocalipse é um livro cíclico e que você você avança no livro, toda hora ele repete a mesma história contando por um ângulo diferente. Por isso tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Tudo isso é a mesma coisa sendo contado de ângulos diferentes. E é difícil eu ler um livro, eu nem sei como é um livro cíclico, para eu entender, eu tenho dificuldade até de entender um livro cíclico. Agora, Jesus estabelece para nós como o livro tem que ser lido. Lá no capítulo 1, ele fez essa divisão. Então, não importa quem fale, fique com a divisão dada por Jesus. Olha o versículo 19 do capítulo 1. Ele diz assim especificamente para João. João, escreve, pois... E aí ele faz a divisãozinha do livro de Apocalipse. Escreve as coisas que vistes. Então, o que são as coisas que vistes? O que ele acabou de ver. Olha no versículo, quando você olha o versículo 12, fala: voltei-me para ver quem estava falando comigo. Ele fala de uma visão na ilha de Pátimos, e ele fala que vê Jesus com olhos de fogo, cabelo branco, uma aparência toda diferente. E Jesus fala para ele: olha, escreve o que vistes. Capítulo 1, ele gastou tudo isso para falar. 2, ele fala: escreve as coisas que são, ou seja, presente. Vistes o que aconteceu no passado, você já viu, você me viu glorificado, e eu quero que você relate para todas as pessoas como eu estou. 2, escreve as coisas que são, presente. O que era presente de João? As 7 igrejas na Ásia. E então ele vai escrever no capítulo 2, até o capítulo 3, ele vai escrever todas as coisas que são. Quem são as 7 igrejas? No versículo 19 ele diz: as coisas que viste, as coisas que são, e a terceira parte do livro de Apocalipse é: e as coisas que hão de acontecer. Como é que está na sua versão aí? Depois. Então, vistes, são, e hão de acontecer depois dessas. Depois do quê? Depois das coisas que são. E aí, as coisas que são, ele fica falando da igreja. Igreja, igreja, igreja. Ele fala toda hora de igreja. O anjo da igreja tal, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Ele fica repetindo: igreja, igreja, igreja. Quando terminar o capítulo 3, que nós estamos bem no finalzinho aí, do capítulo 3, o capítulo 3 termina no verso 22, nós estamos no verso 20. Quando termina, olha como começa o capítulo 4. A primeira frasezinha do capítulo 4. Como é que está aí? Depois do quê? Depois dessas coisas. Gente, por favor, é a divisão do livro. As coisas que viste, as que são. E agora começa no capítulo 4, as coisas que vão acontecer depois da igreja. Então ele fala: depois dessas coisas, terminou a igreja. A partir do capítulo 4 até o capítulo 19, a palavrinha igreja desaparece do livro de Apocalipse. Pode virar, torcer, faz o que você quiser, a palavra some. Aparece a palavra eleitos, aparece a palavra santos, mas não aparece a palavra mais eclesia. A palavra desaparece. E por quê? Por uma razão específica. Para nos mostrar que durante o capítulo 4 até o capítulo 19 não são capítulos para lidar mais com a igreja. Ele cansou de lidar com a igreja. Capítulos 2 e 3, ele para. E a partir do capítulo 4, João pega uma grande filmadora de televisão, quem já viu isso, e ele faz sempre 2 cenas, só 2. Quem assiste o culto pela internet em casa, às vezes percebe isso. Nós temos aqui hoje 2 câmeras funcionando, uma embaixo aqui e uma em cima, então às vezes são feitas tomadas. E João usa uma câmera só, ele filma o céu, mostra o que está acontecendo lá no céu e conta: olha, lá no céu estava assim, assim, assim. De repente, quando ele para de contar no céu, ele vira a lente da câmera e mostra a terra. Na terra acontece isso. Então, ele mostra o céu, alegria, graça. Mostra a terra, tristeza, desgraça. Céu, paz e alegria. Tragédia, calamidade. Ele fica fazendo isso. Então o livro vai caminhar dessa maneira. Sempre quando mostra o povo de Deus, se referindo aí àqueles que já foram salvos, ele mostra no céu a alegria deles.
Ok? Então nós vamos caminhar nessa perspectiva e entendemos que a maneira correta de ler esse livro é dessa forma, as 3 divisões que Jesus deu respeitando o texto. Vamos terminar aí o capítulo 3, né? Não hoje, mas o versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Até aí é o texto que nós vamos olhar nessa noite. Nós vimos que Jesus está te tratando como igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja desobediente e rebelde, a igreja mais difícil aqui nesse contexto. Ele chama a atenção da igreja, condena eles. Qual era o problema da igreja? Lembra a palavrinha que eu falei que era com 3 letras? Que você tem que lembrar qual era a palavra? Sai, soberba, autossuficiência e insensibilidade. Esse era o pecado da igreja. Jesus condena e diz: eu amo vocês, eu estou sendo muito firme com vocês por causa de amor, eu repreendo e disciplino todos que amo. E ele termina na semana passada vendo o que ele falou: sejam zelosos, levem a sério o que eu estou dizendo e arrependam-se. E agora, neste contexto de zelo e arrependimento, ele oferece a proposta aqui de restaurar o relacionamento com a igreja. E ele fala: eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou me assentar para tomar uma refeição, para cear com você. E você também vai poder cear comigo. Vamos ver então o que esse texto diz. Quais são as lições aí desse texto? A verdade central é essa: ó. Jesus busca insistentemente restaurar a comunhão, ou nossa comunhão com Ele. Claro que você já sabe que a comunhão aqui ele está dizendo que está rompida. E é Jesus, não somos nós, que busca restaurar a comunhão. Aprenda o seguinte: nós nunca estamos buscando restaurar. Não é o homem que procura a Deus. Desde o Éden, desde a queda até o retorno de Cristo, é sempre Cristo buscando o seu povo. Quando Adão come o fruto proibido, o texto fala que ele e Eva escutam a voz de Deus na viração do dia, no final da tarde, 6 horas da tarde, o dia vai virar. Eles escutam Deus andando pelo jardim e se escondem. E aí Deus faz a seguinte pergunta, ele sendo onisciente, faz intencionalmente, ele pergunta: Adão, onde estás? Não foi Adão que procurou Deus falando: Senhor, eu pequei, eu e minha esposa pecamos, nos ajuda. Pelo contrário, ele se esconde, é Deus quem vai à procura e diz: onde estás? Em outros episódios da história, você não vê pessoas procurando. Quando Moisés vê a sarça, Deus o chama, Deus lida com ele não estava à procura de Deus. O livro de Romanos diz claramente: não há quem busque, ninguém, todos se desviaram, ninguém está buscando a Deus. Isso ele fala do mundo perdido. E depois da nossa conversão? Depois da conversão, nós temos sim o desejo muitas vezes de restaurar a comunhão, mas na maioria das vezes a iniciativa é de Deus. O crente quando tropeça, o crente quando peca, ele se afasta de Deus e ele fica com vergonha. Já cansei de aconselhar pessoas que dizem: eu não oro mais por esse pecado, eu tenho vergonha, pastor, de falar sobre esse pecado com Deus, porque esse é um pecado reincidente, eu peco muitas vezes, não tenho mais coragem de falar com Deus. E Deus diz em Isaías capítulo 1, vinde, arrazoemos, vamos conversar, ainda que seus pecados sejam terríveis, eles serão purificados. Deus sempre está à procura. As parábolas, então, lembra, Jesus faz uma série de histórias. Ele conta a parábola da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha. Na sequência, ele conta a história da dracma perdida. A mulher perde 2 moedas. E no final ele conta a parábola do filho perdido, o filho pródigo que vai embora. Ele sempre está contando, com uma exceção. Em todos os casos, é Deus, é alguém procurando algo que perdeu, com exceção do filho pródigo. Não tenho tempo de explorar agora, porque o pai não vai atrás. Por quê? Porque o filho não se perdeu. Então você guarda essa informação aí. A ovelha se perdeu, o pastor foi atrás. A moeda se perdeu, a mulher procurou. O filho se perdeu? Não, o filho foi embora. O filho falou: eu quero ir embora. Foi. O pai ficou. Quando ele caiu em arrependimento, ele voltou. Então nós precisamos entender como Deus lida conosco. Há crentes
que tropeçam na sua jornada e se desviam. É o caso da igreja de Laodiceia. Eles, por causa da sua arrogância, da sua riqueza, se desviaram. Jesus vai atrás. Mas há pessoas que não se desviam, há pessoas que escolhem e falam: eu quero ir embora, eu não quero mais, isso não é para mim. Neste caso, você tem que identificar: eu sou um crente que tropeçou e me desviei, eu sou alguém que escolhi ir embora. E aí você vai descobrir se Deus vai atrás de você ou não, tá bom? E esse é o que o texto vai falar nesta noite. Jesus insistentemente procura restaurar nossa comunhão com Ele. Deixa eu fazer algumas correções na interpretação. Esse é o texto mais usado para evangelismo que você vai encontrar. E você sempre vai ver uma imagem. Direto, as pessoas fazem folhetos evangelísticos dizendo assim: esse texto é um texto missionário. E eles põem uma multidão, as nações atrás dessa porta, e dizem que Jesus está batendo na porta do coração. E ele então, se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar na sua vida e vai salvar você. É lindo, você pode até chorar. Mas Jesus faz isso? Ele faz. Nesse texto, não. Nesse texto aqui não tem nada, não tem nada para falar com ímpios. Ele não está falando de salvação. Por quê? Bem simples, não é difícil de ver. Ó. Esse texto não é evangelístico porque Jesus está falando com a sua igreja. Se ele está falando com a igreja, não pode ser para salvar ninguém. Eis que estou à porta e bata. Se arrependam, quer me aceitar? Não é um texto evangelístico. Não use esse texto para evangelismo. Você pode dizer para as pessoas: Jesus procura, Jesus busca, tudo bem. Não nesse texto aqui, ok? Isso aqui precisa ser corrigido. Segunda informação sobre esse texto, outra correção na interpretação, preste atenção: esse texto não é um texto sobre a segunda vinda de Cristo. Quem não fala que é evangelístico, o evangelístico é top, você vai encontrar em tudo que é lugar. Aceita Jesus, ele está à porta do seu coração batendo, tal. Não tem nada a ver com o texto. Segundo, não está falando da volta dele. Tem gente que diz: eis que estou à porta, que Jesus está dizendo: olha, estou prestes a chegar no mundo. Ele está falando da volta dele. E se você abrir a sua porta, a porta da sua vida, então você vai desfrutar do reino comigo. E muitas vezes atrelam até a parábola das 10 virgens, né, nessa figura aqui, colocaram exatamente isso. Ó. 5 prudentes estão com as lamparinas com óleo e as nécias estão sem óleo. Nessa figura específica, as 5 aqui mostram só as prudentes. Esse texto não fala nada. Meu Deus, esse texto não tem nada a ver com Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Até porque as 10 virgens não está falando sobre a igreja. As 10 virgens é uma figura para representar a nação de Israel. A nação de Israel durante o período da tribulação, durante o período triste de tribulação, uma parte de Israel vai se voltar para Deus e uma parte de Israel vai rejeitá-lo. Uma parte vai se preparar para o encontro. Com quem? Com o noivo. Como é que eu sei que as virgens não são a igreja? O texto diz que por volta da meia-noite alguém grita: eis o noivo, e o noivo está vindo com a noiva. Como é que você chamaria Jesus vindo com a noiva e vai encontrar com mais 10 virgens? Vai virar o Islã. Virou que ele vai casar com um monte, aí vai, bagunça. Não faz essa bagunça que piora. João Batista, quando disseram para João Batista: olha, aquele a quem você batizou ontem no Rio Jordão está lá fazendo coisas, batizando, ensinando. Queriam produzir ciúmes em João. E João Batista diz em João capítulo 3, olha, eu bem vos disse que eu não sou o Messias. Quem tem a noiva é o noivo. Olha o que João Batista fala: eu sou só o amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo, eu sou só amigo. Então os judeus, nessa figura, são tidos como amigos. Quem é a noiva? Adivinha, é difícil de entender? A igreja. E os judeus? Os judeus não são a noiva. Os judeus são amigos do noivo. E se estiverem preparados quando ele voltar com a sua noiva, adentrarão num tempo de paz maravilhoso. Então esse texto não é Jesus batendo a porta para avisar que ele está chegando, voltando para o mundo, e nem para chamar a sua igreja para o céu. Apague tudo isso, porque as pessoas fazem esse tipo de analogia por associação simples, mas que leva ao equívoco. Como então vamos lidar com o texto aí? Esse texto quer mostrar o seguinte: ele quer mostrar a triste realidade dos crentes em relação a Jesus. É muito triste o cenário que está acontecendo nesse mundo. E esse texto mostra especificamente a tristeza relacionada a isso. Vamos ver aí então. Olha aqui, eu coloquei uma figura que ajuda.
Esse texto quer mostrar a realidade. Qual é a realidade triste? Consegue entender essa imagem? Eis que estou à porta e bato, então aí tem a figura dos crentes atuais. Um monte de gente segurando a porta, dizendo assim, não deixa ele entrar não, porque se ele entrar ele vai querer mudar tudo. É mais ou menos sobre isso que o texto está falando. As pessoas não querem que Jesus transforme, que Jesus mude, que Jesus mexa. E isso é o chamado, o apelo dele. A situação da igreja ficou tão terrível que nós invertemos o papel de cada um dentro desse relacionamento, ele o noivo e nós sendo a noiva. Olha só, o texto de novo, são textos simples com aplicações profundas. Em primeiro lugar, qual é a triste situação da igreja? É essa aqui. Infelizmente, a igreja colocou Jesus do lado de fora. Consegue ver isso no texto? Jesus fala, eis que estou à porta. De que lado? Como assim? Seria legal eu contar para vocês, olha, a minha esposa me deixa sempre do lado de fora da minha casa. É estranho, não é estranho? Por que ele não está dentro? Porque a igreja colocou Jesus para fora. A igreja de Laodiceia principalmente disse assim, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Vá cuidar da sua vida, Jesus. Em outras palavras é isso, olha, não interfira mais aqui. E como Jesus não consegue ficar parado sem interferir, o que você faz? Ou o que as pessoas fizeram, optaram. Já que ele não sabe se comportar aqui, rua. E colocaram Jesus para fora. E é isso que nós temos visto no cenário atual, não só nas igrejas pentecostais, neopentecostais, mas muito fortemente nas igrejas tradicionais. Muitas das igrejas tradicionais. E eu não quero ficar falando em termos de organização, que parece que nós sempre pensamos, aquela igreja e tal. Vamos pensar, em vez de organização, nos crentes. Os crentes têm colocado Jesus do lado de fora. E a pergunta dessa noite para você é, Jesus está dentro ou fora da sua vida? Jesus está com você ou está perto de você? Jesus habita com você ou Jesus está por ali? Muitas pessoas colocam Jesus para fora porque Jesus quer mexer, quer transformar. E nós não queremos que Jesus fique interferindo em certas coisas. Jesus, quando está próximo, ele quer tocar no seu relacionamento conjugal. E ele começa a falar, olha, isso daqui não pode ser desse jeito. Então é mais fácil as pessoas colocarem para fora. Jesus falou assim, olha, Jesus, faz o seguinte, eu te encontro na igreja domingo, tá bom? Vamos fazer um acordo? Você fica e eu vou. Anos atrás nós fizemos uma peça de teatro aqui na nossa igreja, eu não sei se ainda, talvez esteja até no nosso site ou no YouTube. E a peça era bem interessante, um jovem, representado lá na época, alguém ora e fala, Senhor, Pai nosso que estás no céu. Ele começa a pedir e fala, por favor, vem passar o dia comigo. E quando ele abre os olhos, eis que Jesus está em pé, ao lado dele. Ele se assusta e depois fala, Jesus, não faz isso, você aparece de repente assim, sem avisar. E Jesus está ali, mas você pediu. Vem passar o dia todo comigo. E a cena, o teatro com um ar de cômico, começa a conversar e a pessoa fala, eu sempre quis o Senhor aqui, mas nesse instante eu nem sei o que conversar. O que você falaria para Jesus? E aí o jovem diz, está tudo bem no céu? Essa é a pergunta para fazer? Ele, não, é óbvio que está tudo bem no céu. E fala, Jesus, eu tinha tanta coisa para falar, mas agora eu estou sem palavras na sua presença. Senhor, vamos assistir um filme? Aí quando liga a televisão, Jesus olha para a televisão e começa a passar, e o jovem começa a mudar. Jesus, tá feia a coisa aqui, né? E não há um canal em que Jesus possa assistir com ele. Então ele fala, vamos assistir, vamos ler alguma coisa. E todo o material que esse jovem encontra na casa e começa a manipular é o material inadequado. E ele fala, Jesus, a minha Bíblia está por aqui, eu não lembro. Eu vou dar uma procurada. O senhor sabe onde está, fala para mim. Ou seja, ele começa nesse diálogo mostrando que Jesus está ali, ele não sabe o que fazer, não sabe o que assistir, não sabe o que comer. E a situação está ficando desconfortável. E há um momento
em que ele está com Jesus e a campainha da casa toca. E há um grupo de amigos dizendo: rapaz, você está pronto? Para quê? Você esqueceu? A festa é hoje. E o rapaz põe a mão: eu não acredito. Hoje, aquela moça que você sempre falou para a gente vai estar lá. E o rapaz olha para dentro da sala, os amigos estão na rua, não estão vendo Jesus. Ele fala: hoje não vou poder ir. Por que não? Eu estou com visita. Leva ele. O jovem olha e fala: ele não curte. Infelizmente, ele não curte esse tipo de lazer. Leva. De onde ele é? O rapaz fala: do norte. Vem bem do norte. E chegou, de repente, dá um jeito, se livra dele e vamos lá na festa. Nós agendamos, tudo tem que acontecer. E todo esse teatro vai acontecendo numa dinâmica em que ele volta e começa a convencer Jesus: Jesus, fique aqui, um instante só. Eu vou sair, mas eu já volto. Ele abre a geladeira e fala: dá uma olhada, olha o que tem aqui, ó. Tem muitas. Eu imagino no céu não tem isso, tem Yakult, tem não sei o quê. E ele vai mostrando para Jesus: prova dessas delícias aqui e tal. E ele fala: entendeu, Jesus? Você fica, eu vou. Quando ele sai andando, Jesus, sem abrir uma boca, sem falar nada, vai andando atrás dele. E o jovem fala: Senhor, eu não, acho que o Senhor não está entendendo. O Senhor fica e eu vou. É simples. Olha, a casa toda é sua, fica à vontade. Mas Jesus queria mudar a conduta dele. E toda a peça vai se desenvolvendo numa dinâmica em que ele fala várias vezes, ele oferece coisas para Jesus, e toda vez que ele sai, Jesus caminha atrás dele. E chega uma hora que ele está muito irritado, ele está bravo, ele não está mais feliz com a presença de Jesus. Jesus não quer mais, Jesus não entende, ele fala: olha, eu falo, o Senhor não entende, o Senhor é teimoso. Puxa, eu não esperava isso. Pedi a sua companhia, mas o Senhor está sendo inconveniente. O Senhor fica e eu vou. Qual é a dificuldade de entender isso? E pela última vez, quando ele sai, já bravo, Jesus anda atrás dele, ele volta e fala: eu não queria fazer isso, mas o Senhor não me deixa alternativa. Então ele encosta Jesus na parede, estende os braços de Jesus e prega Jesus. E o teatro termina com Jesus crucificado na parede, e ele diz para Jesus: você fica, entendeu? Eu vou. Você fica. E o silêncio toma conta do auditório assistindo a cena. E a pessoa vira para o auditório e fala: você está falando o quê? Você faz o mesmo todos os dias. E a mais pura verdade: nós colocamos Jesus fora das áreas que nós sabemos que Ele vai mudar. Jesus não entra no meu namoro, porque o meu namoro não é um namoro do primeiro século, é um namoro mais avançado. Senhor, não se mete no meu namoro. Senhor, nas minhas finanças, o Senhor pode cuidar de tantas coisas. Eu vou dar dízimo, mas assim, não interfere aqui. Eu estou fazendo algumas coisas, os tempos mudaram. Por favor, não vem dizer como eu tenho que agir. Mas Jesus não é assim. Ele entra e Ele transforma, Ele mexe, Ele trabalha. E nós, então, queremos Jesus fora da nossa vida. Talvez você esteja olhando para mim e diga assim: olha, graças a Deus, pastor, Jesus está dentro da minha vida, não está fora. Eu não estou colocando Jesus do lado de fora. É lindo, ok. Mas existe um segundo perigo, que é Jesus estar dentro, mas não ter acesso a tudo. É o mais comum, sabia? O mais comum na igreja é Jesus poder entrar, mas não poder entrar em cada cômodo. Eu imagino um pouquinho como é isso, porque pastor vivencia um pouquinho dessa realidade. Você agenda uma visita e fala assim: olha, vou visitar você. E aí quando o pastor chega para fazer a visita, o pastor é recebido normalmente aonde? Na sala. Como a sala está? Impecável. Gente, eu olho, eu falo: eu queria morar aqui, olha que lindo. Cheiroso, arrumado, tudo no seu lugar. Às vezes está tocando até um fundo gospel. É lindo, a Bíblia está aberta no Salmo. É tudo lindo. Mas quando às vezes o pastor vai visitar alguém que está afastado, em que muitas vezes não respondeu, não interagiu, e o pastor fala: eu vou passar na casa, ver se eu encontro a pessoa. E aí ele chega de surpresa. É o pior cenário que pode acontecer. Então a campainha toca. Lá de fora do portão o pastor está escutando a gritaria. É panela caindo, gato, aquela bagunça. E o pastor, din-dom, e alguém falando: já vou, gritando lá de dentro, bravo.
até que a cortina da frente da casa abre só um pedacinho assim, ó. Quando abriu aquele pedacinho, a cortina volta e o poder do céu desce sobre aquela casa. Alguém grita: é o pastor! E, gente, um ar celestial, a gritaria cessa. Há uma movimentação na casa. Você falou, isso deve ser o Espírito Santo, né? Como o pessoal fala em Atos 2, um vento, tudo fechado. E as pessoas estão correndo, porque o pastor está aí agora. Então a casa se abre, alguém fala: entra, pastor. A pessoa está transpirando, apavorada, e ela diz: o senhor chegou na hora certa, nós íamos fazer devocional agora. Deus mandou o senhor aqui para compartilhar o texto com a gente. Aí você senta na sala, as pessoas estão ali esbaforidas. Mas se o pastor falar: posso ir até o quarto? Não. Como assim no quarto? Quarto não, pastor, porque o quarto não está? É normal nas casas, não é? Você recebe na sala porque o quarto normalmente está bagunçado. E o problema é que Jesus, quando entra na vida de alguém, e você quer limitar ele, falando: Senhor, eu não estou deixando o senhor lá fora, como o pessoal faz. É um pessoal muito ruim. Mas o senhor está aqui, entra só nesse cômodo. E sabe o que Jesus faz? Ele quer a chave de todos os cômodos, ele quer abrir. Os lugares mais escuros e sombrios da sua alma. Aqueles lugares que só você entra, que muitas vezes nem o seu cônjuge entra. Aqueles lugares em que só Deus e você conhecem. E Jesus fala: vamos lidar, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E os crentes dizem: não, o senhor pode pedir o que quiser, isso aqui, nessa área é melhor o senhor não mexer. Que tal o senhor começar? Vamos começar devagar as transformações. O senhor é muito radical, Jesus. Jesus fala: vamos separar suas amizades, vamos romper com esses amigos. Senhor, não, vamos devagar. Primeiro eu vou começar indo devagarzinho na igreja, pouco a pouco. Mais na frente, no estágio mais avançado do nosso relacionamento, a gente conversa sobre isso. Agora é rápido demais, o senhor está indo rápido demais. E é isso que a igreja de Laodiceia fez, e é isso que os crentes da atualidade fazem. E Jesus diz: eis que estou à porta, porque vocês me colocaram do lado de fora. Como eu gostaria de estar dentro com vocês, eu gostaria de estar tendo comunhão com vocês, eu gostaria de estar sentado à mesa, mas vocês me colocaram do lado de fora. Mas por amor a vocês, e porque eu sou, hoje pela manhã, acho que o Marlon mencionou, os decretos de Deus são irrevogáveis, porque Deus os escolheu e os comprou. Jesus não vai embora, ele fica do lado de fora. Muitas vezes eu e você já teríamos ido embora e falar: bom, não quer me receber? Então fica aí, se vira, eu estou indo embora. Mas Jesus fica do lado de fora, batendo. E passa um dia, uma semana, um mês, e vem a chuva, e vem o vento, e quando você abre a janela e você fala: ele não vai embora. E ele diz: eu não vou embora, porque você me pertence, porque eu te amo. Eu estou à porta, eu não deixo você, é um privilégio. Mas por outro lado, nos lembra da responsabilidade que nós temos. Não importa o que você faça, Jesus não deixa os seus. Grande privilégio e grande responsabilidade, porque Ele está vendo e acompanhando você. Você sabe que Ele tem poder para entrar na sua vida sem que você permita? Às vezes eu olho para esse cenário e falo: estou à porta e bato. Como é que foi na ressurreição? Os discípulos estavam portas trancadas, todo mundo com medo. Ele chegou, bateu na porta para entrar. Ele apareceu no meio da sala, causando pânico geral. Então, por que ele não faz isso na vida da igreja? Por que ele não arromba a porta e entra e fala: chega, vocês são desobedientes, eu vou colocar ordem na casa? Essa atitude de truculência não combina com o mestre. Pelo contrário, com amor, ele docemente convida e continua chamando o seu nome. E não são berros de ódio, não são berros de alguém destemperado, mas são convites de amor, pedindo: abra a porta. Ele não chuta a porta, mas ele continua a bater na porta. Há uma música infantil que eu gosto muito, e a música chama-se Toque, Toque, Toque. Conhecem essa música? E ela diz o quê? Alguém bate a porta. É o mal está querendo o quê?
E o que as pessoas dizem? Sim, sim, sim. No lugarzinho você pode entrar. Eu sei que não é essa a letra, mas na prática é o que acontece. E aí o texto fala, toque, 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 Jesus bate a porta. E Jesus quer o quê? Querendo a casa toda. Não enche de lágrimas nos olhos? E aí os crentes dizem o quê? Sim, Senhor. Entra. É lindo. Mas muitas vezes é mentira. Você não quer que ele entre na casa toda. Você fala, Senhor, vamos vir ter essa música. O Senhor não pode entrar querendo um lugarzinho? Vamos devagar. E ele fala, não. Eu tenho o poder de entrar à força, mas eu não farei. E eu permanecerei ao lado de fora, para que você saiba que você me colocou para fora. E quando os problemas chegarem na sua vida, e quando as crises vierem, e quando as tragédias estiverem acontecendo, eu quero que você olhe para fora e veja que isso está acontecendo porque você me colocou do lado de fora. Anos atrás, mais precisamente no ano de 2001, 11 de setembro de 2001, lembra essa data? Marcante, aconteceu um evento mundial. Alguém lembra o que foi? As Torres Gêmeas. Eu sei onde eu estava. Eu me lembro naquela manhã, o alvoroço que foi. Estava trabalhando, a empresa parou para ver o que estava acontecendo. Ficou incerto, o dia ficou perturbado. Ficou tudo conturbado. Todos os jornais do mundo pararam para falar sobre aquilo. Dias depois, muitos mortos. Centenas de mortos. Tragédia, histórias terríveis, muitos filmes foram feitos. Então, na época, o presidente, na época, tinha um consultor espiritual. Um pastor era o consultor espiritual do presidente. Nesse caso, Billy Graham. Billy Graham era o homem que aconselhava espiritualmente o presidente. Só que nesse dia, Billy Graham estava doente, estava internado, não estava bem. Então foi feita a seguinte pergunta, o próprio presidente e também outras pessoas começaram a questionar: onde está Deus? Onde estava Deus quando os aviões bateram na torre? Nós somos uma nação cristã. Onde estava o Senhor dessa nação quando os infiéis, não é? Jogaram os aviões e mataram tantas pessoas? Onde estava Deus? E a rede de televisão, muitas pessoas estavam aguardando um pronunciamento, uma resposta. O presidente não podia dar porque era uma resposta de cunho espiritual. Onde está Deus? Vamos consultar quem? Vamos consultar o nosso especialista, Billy Graham. Billy Graham não podia responder, estava internado. Então pediram para que a filha fosse até o lugar onde ele estava. Então ele aconselhou a sua filha. Ele escreveu e disse assim: quando você descer, lá no salão aqui desse hospital haverão centenas de jornalistas do país e do mundo inteiro. E eles vão perguntar onde Deus estava quando isso aconteceu. E você vai dizer o seguinte. E ele marcou num papel e a filha de Billy Graham desceu. E quando as pessoas então esperaram e ela subiu num palanque e perguntaram isso para ela, ela disse assim: Deus estava, quando isso aconteceu, Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando os homens crucificaram o seu filho. Deus está no mesmo lugar em que Ele estava quando nós o expulsamos das escolas, proibindo a leitura da Bíblia ou tirando os símbolos religiosos. Deus está no lugar em que nós os colocamos, fora das nossas famílias. As famílias não sentam mais para falar sobre Deus, não sentam para orar, não sentam para conversar. Deus está exatamente no lugar em que nós os colocamos, para fora das nossas vidas. E agora que tudo está acontecendo, as pessoas perguntam: onde Deus está? Deus está do lado de fora. Porque nós fizemos isso. E o Brasil não é diferente. Sobre a bandeira ou sobre a frase de que o Brasil é um Estado laico. Eles acham que isso significa que o Brasil é um Estado ateu. Então você vai nas escolas hoje e as pessoas têm medo de falar de religião. Falar de Jesus é impensável. Mas quando alguém entra numa escola e mata centenas de pessoas, dá tiro, as pessoas perguntam: cadê Deus? Por que você pergunta onde Ele está se você colocou Ele do lado de fora?
As pessoas têm tirado Deus dos seus relacionamentos, dos seus casamentos, têm tirado Deus das escolas, dos tribunais, têm tirado Deus da política e, pasmem, têm tirado Deus das igrejas. E quando tudo vai mal, as perguntas sempre são: onde Deus está? E esse texto serve para nos lembrar: eis que eu estou à porta. Quando a igreja parar de colocar Jesus fora, quando você e eu deixarmos de colocar Jesus do lado de fora, ou então paliativamente deixarmos ele entrar, mas limitarmos ele à sala, a um cômodo, e falarmos: Senhor, fica aqui, as nossas vidas não vão avançar, porque Jesus quer entrar e quer transformar. Aquela figura que eu mostrei é muito boa. Não deixe ele entrar, porque ele vai entrar e ele quer mudar tudo. Jesus não se contenta. Ele chama as pessoas como elas estão. É verdade. Vem, Jesus chama qualquer pessoa. Jesus chama drogados, Jesus chama homossexuais, Jesus chama assassinos, Jesus chama ateus, ele chama todas as pessoas, porque ele ama as pessoas, mas ele se recusa a deixar elas como elas são. Ele chama para transformar. E o que nós temos visto hoje é pessoas que vêm à igreja e falam assim: olha, eu sou homossexual, eu vou vir para a igreja e vou ser homossexual porque Jesus me aceita como sou. E isso não é verdade. Ele chama como você é, mas quer transformar. E eu vim para a igreja e sou um ladrão. Jesus chama ladrões? Chama. Mas ele transforma porque ele não quer que você seja mais assim. Ele chama mentirosos, pedófilos, ele chama todo tipo de gente perversa, as piores pessoas desse mundo, porque ele quer transformá-las. Ele não permite que elas fiquem assim. E muitos entram na igreja e dizem assim: eu vou ficar na igreja e não quero que Jesus transforme a minha vida. Então o que as igrejas estão fazendo? A solução das igrejas é colocar Jesus do lado de fora. Aqui dentro é um lugar do homem. E os cultos são cultos totalmente humanistas. As músicas: como você é precioso, como você é especial, como Deus te ama, como Deus tem uma prova maravilhosa, como Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida, o melhor está por vir. O culto virou antropocêntrico. O homem no centro e Jesus do lado de fora. É muito triste o que acontece, mas o texto está mostrando: Jesus vai continuar à porta. E se você é um salvo, e se você se identifica que tem colocado Jesus do lado de fora, ele continua do lado de fora. E o próprio texto vai mostrar o que você pode fazer para que essa situação mude. Outras pessoas, então a primeira lição desse texto é: qual é a triste situação dos crentes? Eles colocaram Jesus para o lado de fora. É isso que temos vivido. Há um segundo aspecto, a triste situação dos crentes. O texto diz assim, olha para o texto: eis que estou à porta. Eu sou do lado de fora, ok? E aí ele diz mais uma colocação: estou à porta fazendo o quê? E bato. E na sequência ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Aí fica uma situação também no texto pouco confusa, porque ele fala que ele está batendo, mas ele não espera que as pessoas escutem a batida. Quando as pessoas batem a porta ou tocam a campainha, elas estão avisando: tem alguém aqui. Mas quando a pessoa chama, ela bate e chama, você se identifica. Não sei se já aconteceu com você, você está em algum lugar, alguém bate a porta, e você não tem aquele olhinho mágico, não tem câmera, nada. Você chega perto da porta e faz o quê? Você faz a seguinte pergunta: quem é? Ok? Então você vê alguém batendo e você escuta a pessoa falando. Às vezes, quando tínhamos que sair de casa e minhas filhas eram pequenas, nós falávamos assim: não abra para ninguém. Se alguém tocar a campainha, não atenda. Se alguém bater a porta e chamar, não pergunte nada. Vocês não precisam saber quem está aí, não importa. Vocês não vão abrir, não vão falar. Simplesmente, a pessoa que está lá de fora não sabe, não deve saber se tem gente em casa ou não tem. Fiquem em silêncio. E Jesus se aproxima do lado de fora da porta. Ele bate para chamar a atenção. E para que não haja dúvida de quem ele é, ele diz: estou à porta, bato, e se alguém ouvir a minha voz. Ele não só bate, mas ele diz: sou eu sou Jesus. E a grande pergunta desse texto é: se ele está à porta do lado de fora e batendo, por que as pessoas não abrem? Ok, já vimos que as pessoas decidiram colocar do lado de fora, mas agora ele está insistindo. O que faz com que as pessoas não abram a porta, não deixem ele entrar? Agora passou uma decisão mais deliberada. Eu ouvi, sei que é Jesus, mas eu não quero abrir. Quero manter ele lá de fora. Agrava a situação. Veja aí.
Qual a triste situação dos crentes? Elas colocaram do lado de fora. Em segundo lugar, elas não escutam mais Jesus chamar. Elas se tornaram tão insensíveis que Jesus chama e elas não respondem. E olha só, eu alistei algumas coisas que fazem possivelmente com que as pessoas não escutem mais a voz do Senhor. Em primeiro lugar, como eu mencionei, os cultos estão marcados de antropocentrismo. Os cultos estão tão barulhentos. É o homem no centro de tudo, que é possível que uma pessoa vá nesses lugares, em cultos, seja pentecostal, seja tradicional, não importa. É possível ir a uma igreja, participar de um culto e ir embora sem ter ouvido Deus. Muito ruído, muito barulho em volta do homem. Um culto centrado completamente nas pessoas. E as pessoas falam, eu não consigo ouvir Jesus. Quem já foi numa festa com o som está alto e há muita agitação, às vezes a pessoa chega perto para conversar e você não escuta. E essa é a razão porque as pessoas não escutam. Há muito ruído nas igrejas. Há pouco ensino e muito ruído. Ah, sim, a gritaria. A gente pulando. Ah, pastor, e nas igrejas tradicionais? Nas igrejas tradicionais, às vezes, há muito sono, muita letargia, muita frieza no coração. Então, se um não escuta por causa do barulho, o outro não escuta porque está anestesiado. Senta na igreja e fala, domingo à noite, pastor, acaba logo, eu quero ver os gols do Fantástico. Pastor, o que será que eu vou comer depois? E é possível que você sente aqui e você só de corpo presente, mas a sua cabeça está em outro lugar, está longe. E é por isso que você não escuta Jesus chamando. Já aconteceu com você de alguma vez, você está num lugar e alguém chama você, e a pessoa fala, ei, estou falando com você de repente volta. Necessariamente não precisa ter muito barulho, simplesmente você estava compenetrado numa coisa, focado numa coisa, e a voz de quem chamava foi completamente ignorada. E muitos crentes fazem isso com Jesus. Não identificam mais a voz de Jesus no meio de tanto barulho, tanto. Outro problema muito comum são as pessoas não escutam mais porque elas estão muito envolvidas em entretenimento. Isso agora nem só dentro da igreja, fora. Senhor, eu tenho a vida para curtir, eu tenho festa, eu tenho viagens, a cada fim de semana tem uma programação, principalmente os jovens, eles falam assim, eu não tenho tempo para Deus agora, Senhor, faz o seguinte, me chama quando eu for idoso, eu vou te servir, eu vou te amar de todo o coração, agora, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho o mundo todo para conhecer. Senhor, como nós falamos da peça aqui, os jovens sempre têm uma programação e alguém fala, vamos conversar. No último encontro com alguns jovens na minha casa, estava falando para eles sobre a história de Elias e Eliseu e como é interessante o que acontece porque Elias e Eliseu vão conversando e Elias fala, Eliseu, fique aqui porque eu vou até Betel. E Eliseu diz, não, de jeito nenhum, eu vou com você. Ok. Quando eles chegam em Betel, 50 jovens profetas saem e dizem, Eliseu, você sabia que Elias, o teu servo, vai ser levado ao teu servo não, Elias, o teu mestre vai ser levado ao céu? Eliseu fala, eu sei. Mas não falem nada sobre isso. Ok. Elias então diz, Eliseu, fique aqui em Betel, eu vou para Jericó. E Eliseu diz, não, de jeito nenhum, tão certo como Deus vive, eu vou com você. E Elias fala, tá bom, e eles vão caminhando. Chegam em Jericó, profetas saem de novo e dizem, você sabe que o seu mestre será tirado de você hoje? Eliseu fala, eu sei, por favor, não falem nada sobre isso. E Elias e Eliseu vão caminhando rumo ao Rio Jordão. Quando eles chegam perto do Rio Jordão, um rio enorme, não tinha como atravessar. Elias tira o seu manto, toca a água e o rio se separa. E eles atravessam a pé seco. Os homens, os 50 profetas ficam do outro lado olhando e eles vão caminhando. E Eliseu pede, por favor, antes de você ir embora, Elias pergunta, você quer pedir alguma coisa? Peça agora. E Eliseu fala, eu gostaria de receber o direito de ser considerado o seu sucessor. No contexto do Oriente Médio Antigo, o sucessor de alguém recebia porção dobrada. Era isso. Então ele fala, me dê porção dobrada do teu espírito, não é me dá o dobro do teu poder, não é isso. Ele está pedindo, me considera como, Elias não tinha filho, me considera como se eu fosse seu filho, se eu fosse seu sucessor. Elias falou, o que você pede é muito difícil, mas se você me vir indo ao céu, será atendido. Enquanto eles caminham, uma carruagem de fogo passa entre eles, joga um de cada lado, e um redemoinho levanta Elias até a carruagem, e Elias vai embora. E o texto fala que nunca mais Eliseu o viu.
Eliseu rasga as suas vestes, pega o manto de Elias que caiu no chão e volta. Quando ele chega diante do rio, o Jordão, o rio está normal. Elias foi embora e ele fala, e agora? Então ele pega o manto e pensa, será que eu recebi o que eu pedi? Então ele pega o manto de Elias, ele bate no rio e fala, onde está o Deus de Elias? Em outras palavras, ele está falando assim, Deus, o Deus de Elias está comigo. E quando ele toca, o rio se abre para ele também, e ele atravessa. E os homens, os servos, os profetas estão do outro lado olhando, falando, olha, o poder de Elias repousa sobre Eliseu. É maravilhoso. Ele atravessa, todos se curvam diante de Eliseu e dizem, Eliseu, Deus está com você. Eliseu está ali agora, ele vai ser o sucessor de Elias. Mas uma coisa intrigante acontece, os jovens dizem, nós queremos procurar Elias. Elias tinha ido para o céu. Os jovens dizem, nós queremos procurar Elias. Sabe o que Eliseu fala? Não procurem Elias. Mas uma coisa acontece no texto. Os jovens começam a insistir com Eliseu. Você tem que deixar, você tem que deixar, você tem que deixar. Até uma hora que Eliseu não aguenta mais e fala, tá bom, vamos procurar. E 50 jovens saem procurando Elias. E eles procuram Elias por 3 dias. Nas montanhas, nos vales, em todos os lugares. E não encontraram. Eles voltam. Quando eles voltam, eles encontram Eliseu e falam, procuramos Elias e não o encontramos. Sabe o que Eliseu fala? Ele diz, eu falei para vocês não irem. Vocês foram porque vocês quiseram. E eu falei para os jovens que é uma prática de vida dos jovens. Muitos jovens fazem igualzinho. Eles chegam nos pais, eles insistem. O pai fala não. E o filho insiste. Até que o pai não aguenta mais e fala o quê? Tá bom, vai. Aí o filho fala assim, meu pai deixou. Quem está errado? Pode falar quem está errado. Os dois. Aí o filho vai, se dá mal, volta, o pai fala o quê? Não falei para você? Os dois estão errados. Mas eu não tenho tempo de expor esse detalhe. Só quero mostrar uma coisa. Muitos jovens são assim. Não escutam Jesus. E Jesus fala com eles. Mas eles são como esses jovens. Eles insistem. Eu não quero. Eu vou. Não vai nessa festa. Eu vou sim. Eu vou. É bom. Deixa. Não tem nada demais. Eu vou evangelizar pessoas. Eu vou ser uma bênção nesse lugar. E eles ficam falando, esperando que Deus vai dizer, pode ir. E Deus continua dizendo não. E apesar de Deus dizer não, eles vão. Porque eles ignoram a voz dos seus pais terrenos, dos seus líderes espirituais e principalmente a voz de Deus. Muitas pessoas estão vivendo assim, estão com vidas destruídas. Crentes com vidas destruídas, porque Jesus fala, não vá lá, não ande com essas pessoas, não ameis o mundo e o que ele oferece, porque quem ama o mundo não ama a Deus, não procede de Deus, mas os jovens vão. As pessoas não escutam Deus porque elas estão correndo atrás de uma carreira profissional. E Jesus fala, vamos para a igreja? Não dá, Senhor, esse fim de semana eu tenho que fazer hora extra. Olha, vamos se envolver com as coisas do Senhor? Não dá, eu tenho uma carreira. Olha, eu estou prestes a ser promovido. Eu preciso dar duro nisso daqui. E muitas pessoas conquistam uma carreira profissional exemplar dos sonhos. Mas Jesus está do lado de fora. Não escutam Jesus, porque tem alvos que não mais se harmonizam com Deus. Não é errado correr atrás de carreira profissional, ir em festas, nada disso é errado, dependendo do contexto. Mas é quando você faz disso o seu alvo e você não escuta mais o seu Senhor. Se Jesus está fora da sua carreira, fora do seu lazer, fora do seu culto, então você está totalmente como os laudicenses. Pessoas não escutam mais Jesus por causa da vida acadêmica. Não tem tempo. E olha, aos dois lados, alguns jovens estão sendo praticamente obrigados a não andar mais com Deus. Tenho percebido isso. Eu não sei se é intencional, eu tenho para mim um pouco que é intencional. Quando as pessoas marcam provas, qual é o dia das provas? Pode ser sábado, não é? Mas coloca que dia, normalmente? No domingo. Quando vão fazer simulado, quando vão fazer teste, quando vão fazer concurso, domingo, joga no domingo. Ok, é um dia de descanso para todo mundo, ok. Mas é impressionante como até as escolas, às vezes a minha filha não está fazendo vestibular, e a escola diz assim, olha, nesse fim de semana os alunos dessa escola vão fazer um simulado. Adivinha que hora coloca o simulado?
Domingo, 6 da tarde. Você fala, nossa, por que esse horário? E você começa a pensar, muitos jovens são forçados numa vida acadêmica a não ouvir a voz de Jesus. E há jovens que depois que entram na vida acadêmica também não têm tempo para Jesus. Não dá mais, eu estou tão cansado. O fim de semana é o único momento que eu tenho para descansar. E aí não vem mais à igreja, não congregam, não se envolvem. Mas se você pegar o boletim das pessoas, 10 e 9 para tudo que é lado. Ok, mas Jesus está do lado de fora. Há pessoas que colocaram Jesus para o lado de fora, não escutam Jesus por causa de relacionamentos. Senhor, eu estou amando tanto. Olha, o Senhor vai entender. Foi o Senhor que colocou essa pessoa na minha vida. E aí, vivem uma vida tão focada no outro que não escutam mais Jesus. E estando com a pessoa ou estando sem a pessoa. Há pessoas que não escutam Deus quando o relacionamento termina. Vai para o quarto, seja homem ou mulher, não importa. O namoro termina, vai para o quarto, fecha todas as janelas do quarto, apaga a luz. Pega um pote de sorvete, sei lá o quê. Coloca a música, pense em mim, não sei o que, tocando. E não escuta ninguém. E alguém me fala, você tem que sair do quarto, você precisa ter vida. A pessoa fala, não. A vida para mim acabou. Porque a vida dependia do outro ou da outra. Está errado. Jesus é o centro da nossa vida, da nossa carreira, da nossa vida acadêmica, da nossa igreja. Quando Jesus está no centro e as coisas estão nos seus lugares, a vida flui melhor. Mas relacionamentos atrapalham a voz de Jesus. Há pessoas que não conseguem mais ouvir Jesus e culpam a paternidade ou a maternidade. Eu queria tanto me envolver com a igreja, mas eu não posso mais. Por quê? Ou porque meus filhos são grandes ou porque meus filhos são pequenos. Ou porque os meus filhos dão trabalho. Filhos dão trabalho? Sim ou não? A Esteve está fazendo não ali na cabeça. Dão ou não dão trabalho? Dão trabalho, é claro que dão. Eles vão exigir de nós? Vão exigir de nós. Mas nunca permita, nunca, que os seus sobrinhos, os seus filhos, os seus netos roubem você de ter tempo com Deus. Eles não são a prioridade. Nem agora e nem nunca serão. A prioridade da sua vida é Deus. E todos à sua volta, quando perceberem isso, vão se acomodar a essa realidade. Deus. Então não se afaste de Deus porque você virou mãe. Ou não se afaste de Deus porque você virou pai. Pelo contrário, use toda a sua família para se aproximar de Deus. Porque é possível ouvir a voz de Deus, mesmo no entretenimento, brincando com as crianças. É possível ter Deus sentado nas coisas, nos afazeres da casa, nas pequenas e nas grandes coisas. O próprio Deus diz, tu falarás de mim assentado em tua casa, na mesa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Ele está falando de um contexto familiar. Duas tristes realidades que a igreja tem enfrentado. Colocaram Jesus do lado de fora e não ouvem mais Jesus chamando. E se você está nessa situação, há esperança para você, porque ele diz, estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Semana que vem nós vamos ver com as bênçãos de quem atende isso aí. Por fim, a última aqui seria as pessoas não escutam mais Jesus porque estão ocupadas demais. E aí são aquelas pessoas que são multitarefas. Há muitas pessoas assim. Quais são as aplicações do texto? Em primeiro lugar, faça uma análise sincera da sua vida e verifique se Jesus não foi colocado para fora. É você. Analise sua vida e fala, será que Jesus está dentro ou está fora? 2. Se Jesus está dentro, pergunte a si mesmo, há partes secretas em sua vida que Jesus não pode entrar ou mudar? Tem um lugar em que Jesus não entra? Tem limites? 3. Você tem conseguido ouvir a voz de Jesus em meio aos muitos afazeres e programas da vida? Ele tem falado com você, você se alegra quando uma coisa acontece, fala, olha, Senhor, obrigado, aprendi uma coisa hoje. Olha, você pode conversar com alguém e falar, hoje Deus me mostrou isso. Acontece com você? Ou você não tem mais ouvido a voz dele? Se você escuta a voz de Jesus, a pergunta é, o que ela tem dito? O que ele tem pedido? O que ele quer mudar? Às vezes há algo na sua vida, o que é que ele está pedindo para você? Atenda. Por fim, a pergunta é, então, você abrirá a porta ou não? Precisa decidir. Vamos orar. Baixe sua cabeça,
Vamos falar com Ele. Quero dar para você alguns instantes para você conversar com o seu Senhor. Hoje, ainda hoje, Ele está entre nós, mas talvez para alguns de nós Ele está à porta. E hoje Ele está chamando você. Uma doce voz insistindo, pedindo: mude, abra a porta, vamos consertar isso. Ei, pare de fazer isso que você tem feito. Deixa eu entrar, vamos corrigir essa postura. Vamos acertar. Você é meu filho, você é minha filha, eu amo você. Me deixa entrar na sua profissão. Me deixa fazer parte dos seus estudos. Eu sei que a sua vida relacional está conturbada, me deixa entrar e colocar ordem nisso. Não me deixe do lado de fora. Eu não vou embora, eu te comprei com o meu sangue e vou insistentemente permanecer à porta até que você ouça a minha voz e abra. Pai, nós queremos neste instante pedir que o Senhor nos ajude a ter uma análise sincera da nossa vida. O Senhor está dentro ou está fora? Cada um de nós tem que responder isso. Se há alguém aqui que identificou que o Senhor está do lado de fora, Senhor, traga arrependimento. O Senhor é um Deus que está pronto a entrar. O Senhor não está jogando na cara, o Senhor não está trazendo condenação, o Senhor está chamando em amor para restaurar o relacionamento. Se há muito barulho em nossa vida que nos impede de ouvir a sua doce voz, Senhor, silencia essas muitas vozes. Nos afasta desse turbilhão de ruídos. A sua voz nós queremos ouvir a convocar, a nos chamar. E quando o Senhor nos chamar, nós queremos dizer: eu estou aqui, Senhor, eu quero obedecer, eu quero andar nos seus passos todos os dias. Perdoa, molda a minha vida, usa. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. É a oração que o Senhor tem prazer de atender. Salva, transforma, purifica as famílias e transforma a nossa igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino. Preste atenção no que ele diz, que você possa cantar com ousadia. Que você possa ouvir essa voz que, insistente, convida você. Vamos juntos? Tua voz